Pecado é tudo aquilo que Deus diz não e você vai lá e faz. Em Tiago, capítulo 4, e versículo 17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Por exemplo, será que você já ficou com alguma coisa que não lhe pertence, mesmo sabendo que não deve fazer isso? Quantas vezes seus pais dão uma ordem e você não obedece? Tudo isso acontece, sabe por quê? Por causa do pecado em seu coração. Nós já nascemos separados do nosso Criador. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. Mas nos dias de Jesus, os soldados também usavam um escudo bem grande. O escudo que os soldados usavam era tão grande que quando eles se abaixavam, todo o seu corpo ficava protegido. Mas o escudo que o cristão precisa usar é o escudo da fé. Porque é a fé que vai nos ajudar a vencermos as batalhas do dia a dia, os problemas, as dificuldades que vêm. É através da fé que nós vamos vencer as batalhas que aparecem, sem deixar de confiar no Senhor, lembrando que Ele prometeu estar conosco sempre. A fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se não veem. Pecado é tudo aquilo que Deus diz não. 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 E você vai lá e faz. 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 Em Tiago, capítulo 4, e versículo 17 diz assim: em Tiago, capítulo 4, e versículo 17 diz assim: em Tiago, capítulo 4, e versículo 17 diz assim: em Tiago, capítulo 4, e versículo 17 diz assim: em Tiago, capítulo 4, e versículo 17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. 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 Por exemplo, será que você já ficou com alguma coisa que não lhe pertence? Por exemplo, será que você já ficou com alguma coisa que não lhe pertence? Por exemplo, será que você já ficou com alguma coisa que não lhe pertence? Por exemplo, será que você já ficou com alguma coisa que não lhe pertence? Por exemplo, será que você já ficou com alguma coisa que não lhe pertence? Mesmo sabendo que não deve fazer isso? 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 Quantas vezes seus pais dão uma ordem e você não obedece? Quantas vezes seus pais dão uma ordem e você não obedece? Quantas vezes seus pais dão uma ordem e você não obedece?
Quantas vezes seus pais dão uma ordem e você não obedece? Quantas vezes seus pais dão uma ordem e você não obedece? Tudo isso acontece, sabe por quê? 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 Por causa do pecado em seu coração. 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 Nós já nascemos separados do nosso Criador. 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 E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. Mas, nos dias de Jesus, os soldados também usavam um escudo bem grande. Mas, nos dias de Jesus, os soldados também usavam um escudo bem grande. Mas, nos dias de Jesus, os soldados também usavam um escudo bem grande. Mas, nos dias de Jesus, os soldados também usavam um escudo bem grande. Mas, nos dias de Jesus, os soldados também usavam um escudo bem grande. O escudo que os soldados usavam 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 era tão grande que quando eles se abaixavam 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 todo o seu corpo ficava protegido. 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 Mas o escudo que o cristão precisa usar é o escudo da fé. Mas o escudo que o cristão precisa usar é o escudo da fé. Mas o escudo que o cristão precisa usar é o escudo da fé. Mas o escudo que o cristão precisa usar é o escudo da fé. Mas o escudo que o cristão precisa usar é o escudo da fé. Porque é a fé que vai nos ajudar a vencermos as batalhas do dia a dia. Porque é a fé que vai nos ajudar a vencermos as batalhas do dia a dia. Porque é a fé que vai nos ajudar a vencermos as batalhas do dia a dia. Porque é a fé que vai nos ajudar a vencermos as batalhas do dia a dia. Porque é a fé que vai nos ajudar a vencermos as batalhas do dia a dia. Os problemas, as dificuldades que vêm. 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 É através da fé que nós vamos vencer.
É através da fé que nós vamos vencer. É através da fé que nós vamos vencer. É através da fé que nós vamos vencer. É através da fé que nós vamos vencer as batalhas que aparecem. 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 Sem deixar de confiar no Senhor. 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 Lembrando que Ele prometeu estar conosco sempre. 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 Sempre. A fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se não veem. Sempre. A fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se não veem. Sempre. A fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se não veem. Sempre. A fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se não veem. Sempre. A fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se não veem. Pecado é tudo aquilo que Deus diz não e você vai lá e faz. Em Tiago, capítulo 4, e versículo 17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Por exemplo, será que você já ficou com alguma coisa que não lhe pertence, mesmo sabendo que não deve fazer isso? Quantas vezes seus pais dão uma ordem e você não obedece? Tudo isso acontece, sabe por quê? Por causa do pecado em seu coração. Nós já nascemos separados do nosso Criador. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. Mas nos dias de Jesus, os soldados também usavam um escudo bem grande. O escudo que os soldados usavam era tão grande que quando eles se abaixavam, todo o seu corpo ficava protegido. Mas o escudo que o cristão precisa usar é o escudo da fé. Porque é a fé que vai nos ajudar a vencermos as batalhas do dia a dia, os problemas, as dificuldades que vêm. É através da fé que nós vamos vencer as batalhas que aparecem, sem deixar de confiar no Senhor, lembrando que Ele prometeu estar conosco sempre. A fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se não veem.